sejam bem-vindos à nossa aula número 2 do módulo 2. Hoje, como o tema já diz, sistema esquelético. É uma aula um pouquinho complexa, mas ela é um link nada mais e nada menos do que a nossa primeira aula, ok? Que a gente explicou sobre os planos, sobre os padrões anatômicos. Lembra que a gente dividiu que a anatomia ela pode estar de uma forma normal, de uma forma comparativa e de uma forma anormal, que quando compreende a falta da vida útil do indivíduo, de anatomia normal, beleza? Isso é só um resuminho, desculpa, para a gente poder entrar no tema da nossa aula de hoje, sistema esquelético. Então, o sistema esquelético ele é dividido em três porções, o axial, o apendicular e o visceral. A primeiro modo, a gente vai falar sobre o axial. O axial vai compreender quem? O crânio, a coluna vertebral, tórax e pelve. Então, aqui na imagem a gente consegue identificar que o animal foi isolado os membros para a gente conseguir identificar do que é o esqueleto axial que a gente está apresentando para vocês, ok? Aí a gente parte do sistema esquelético axial, a gente se joga para o esqueleto apendicular. O apendicular são os membros, o membro torácico e o membro pélvico. Então, o nosso esqueleto todo ficou aqui oculto para vocês entenderem que o esqueleto apendicular está para os membros do animal, ok? E daí nós temos a divisão da forma do esqueleto visceral. O que é? São ossos nas vísceras. A gente tem duas situações na anatomia veterinária. Uma compreende o osso peniano nos cães e a outra compreende uma calcificação das válvulas cardíacas no bovino ao longo da sua vida útil, né? Aí a classificação, a gente classifica de acordo com a forma. Então nós temos os ossos longos, que compreende úmero, fêmur, rádio, una e tíbia. A gente tem os planos ou chato, que é a escápula. A gente tem os ossos curtos, que são os ossos do carpo, ossos do tarso. A gente tem os sesamoides, que são os ossos caudais aos membros, ok? Os irregulares, que é a coluna. Os ossos longos, nós temos os membros torácicos e pélvicos, comprimento sempre maior que sua largura, o corpo, que é a diáfise, então a diáfise ela é cilíndrica, e nós temos as extremidades ósseas, que é a epífise distal, que é longe do corpo, e a proximal, que é próxima do corpo. Então, nessa imagem aqui, nós temos uma diáfise, que é o corpo cilíndrico do osso longo, ok? Nós temos também, por sua vez, a nossa epífise proximal, que está próximo do corpo do animal, e nós temos a nossa epífise distal, que está longe ou distante do corpo do animal. O que separa a diáfise das epífises é uma linha de crescimento ósseo, que é a metáfise, ok? Vamos para a próxima página aqui. Então, os nossos longos. Nós temos na imagem a epífise, aí nós temos a linha, que é a metáfise, dividida por uma cartilagem. Aí nós temos a parte cilíndrica do corpo, do osso, que ela é a diáfise. E temos, então, a sua substância de porção final, que é a epífise distal, que está distante do animal, ok? Desculpa. Qual a função desses ossos longos, né? Eles atuam como uma alavanca, né? Eles sustentam os tecidos moles, eles auxiliam na locomoção do animal, ele possui reservas minerais entre cálcio e fósforo, existe uma proporção entre cálcio e fósforo sempre nutricional. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho da nossa aula anterior sobre nutrição, que a parte de proporção do cálcio e fósforo é muito importante, porque a gente pode desenvolver algumas doenças que retiram o cálcio dos ossos e deixam o osso facial bem borrachoide. Então é bom sempre tomar muito cuidado com a parte nutricional do nosso paciente, ok? E também alberga a medula óssea. Então, dentro dos ossos longos possuem a medula óssea, ok? Só para a gente recapitular: epífise proximal, que está próximo do corpo do animal, diáfise, que é o corpo cilíndrico do osso longo. Nós temos a epífise distal, que está distante do corpo do animal. O que separa as diáfises das epífises é a metáfise, ok?
Os ossos planos e chatos localizados na cabeça e membro torácico, que é a escápula, e membro pélvico, que é a pelve, ok? Apresenta uma largura maior que a espessura, então a largura é maior que a sua espessura e comprimento. Possui quase nenhuma medula óssea, porque ele é tão chato, tão chatinho, que você não tem como armazenar a medula óssea na sua anatomia, ok? A função, elas protegem os tecidos moles, área de fixação e musculatura, e também possui reservas de minerais de cálcio e fósforo, ok? Essa aqui é a imagem da escápula, para vocês identificarem. Ele é um osso chato, ok? Que está aderido intimamente às costelas, ok? Não é por ligamento, é somente por musculatura, tá? Os ossos curtos. Os ossos curtos são os ossos do carpo e do tarso. Tem 3 dimensões praticamente equivalentes. Não possuem medula óssea, porque também são bem pequenininhos, e a sua função é a absorção de impacto. Ok? Aqui nós temos uma imagenzinha dos ossos do carpo, beleza? Então, não precisa saber os nomes deles agora, só para a gente entender as suas funções, beleza? Aí partimos então para os ossos sesamoides. Sesamoides, o nome deriva da semelhança com a semente de sésamo, que é um gergelim, ok? Então, eles estão localizados nas articulações, né? Tem 3 dimensões praticamente equivalentes e não possui medula óssea. Sua função está na redução do atrito em ossos e tendões, está para o redirecionamento do tendão, então durante o seu movimento ele redireciona o tendão e altera o ângulo da tração dos músculos, tá? Lembrando que os sesamoides estão na parte caudal do membro, ok? Ossos irregulares. Não possuem forma definida aparente, ok? Que é a coluna. Vértebras da coluna estão localizados esses ossos de forma irregular. Sustentam e protegem os tecidos moles, essa é uma das funções. Envolve a medula óssea, ligamentos intervertebrais, músculos e nervos. Base para a sustentação dos músculos, reserva de minerais e fósforo. Também eles protegem a nossa medula espinhal, porque no seu orifício maior, na sua junção, forma-se um tubo, que daí passa-se a medula espinhal, ok? Muito importante isso. Entramos então nos ossos pneumáticos. Nossos pneumáticos possuem cavidades em seu interior, tá? As cavidades, que são denominadas como seios, comunicam com o exterior e realizam troca de gases. Locais, ossos do crânio, possuem bastante porosidade. A sua função é diminuir o peso do crânio, aumentar a sua resistência, sustentar e proteger os tecidos moles e também a área de fixação de musculatura. Para os ossos alongados, para a gente finalizar então, uma classificação, né, dos planos, é um comprimento maior que a sua espessura e largura, classificação única exclusiva das costelas, então pertencente à classificação dos ossos planos, com alguma diferença. Então os ossos alongados, eles estão para as costelas, não possuem medula óssea, embora seja longo, não possuem medula óssea, ok? Função, sustentar e fixar músculos e proteger os tecidos moles, como os nossos órgãos vitais, pulmão, coração, vasos, nervos, entre outros tantos, ok? Então, vamos falar agora de tronco. Ficou bem claro, né? Beleza. Tronco, maior proporção do corpo. Compreende tórax, abdômen e pelve. Temos a cavidade torácica, nós temos a cavidade abdominal e nós temos, por fim, a cavidade pélvica. Beleza? No crânio, é o esqueleto, então, da cabeça. Nós temos o crânio, propriamente dito, a mandíbula, que é o que faz o movimento de abertura e fechamento da boca, ossos hioides, okay? Ossículos da orelha média, cartilagens da orelha externa, cartilagens do nariz e cartilagens da laringe. Então, para a gente conhecer o nosso crânio do nosso pacientinho, do nosso animal, né? Na nossa aula, temos o arco do zigomático,
Temos a área onde fica inserido o globo ocular no crânio. Temos o osso ou processo nasal, que aqui está aderido intimamente àquele osso poroso, cheio de seios nasais. Lembra que eu falei para vocês no último slide ali? Não temos a mandíbula, está ausente na nossa imagem. Temos o maxilar, ok? Dentes, caninos, enfim. Aqui, nessa porção, aqui temos o crânio propriamente dito. Nessa porção nós temos os dois côndilos, o côndilo do occipital, que faz a lateralização da cabeça, para cima e para baixo também. Esses dois côndilos, o direito e o esquerdo, se unem na sua porção da anatomia normal. A junção deles, eles formam um forame, que é um círculo. Esse forame passa e origina-se a medula espinhal. Então, os côndilos occipitais estão intimamente ligados à nuca, à porção caudal do crânio. A sua face está intimamente ligada à primeira vértebra cervical, ligado aos côndilos do occipital. Essa porção é a porção occipital do crânio, ok? Vamos à nossa próxima imagem. E aí nós temos a mandíbula. Ela é totalmente flexível pela articulação temporomandibular no animal e nos animais, propriamente dito. Nós temos os acidentes ósseos, que são os forames, que passam ligamentos, nervos, ok? Nós temos o arco maior ou a curvatura maior da mandíbula. Beleza? E aí nós temos a orelha, cavidade ou pavilhão auricular externo, pavilhão auricular médio, pavilhão auricular interno. Nós temos os 3 ossículos menores do corpo, que é martelo, estribo e bigorna, ok? Que tem bastante cartilagem. A cartilagem faz parte do processo anatômico do crânio. Aí o focinho também, que são formados por cartilagens, né? No processo nasal, a sua porção final, ela é totalmente cartilagem. E nós temos aí uma imagenzinha para mostrar o assoalho da cavidade nasal. O assoalho, que é o chão, né, do nariz, propriamente dito, ele é demonstrado pelo palato duro, que é a porção óssea do nosso assoalho nasal. A sua porção final está pelo palato mole, que é totalmente tecido, ok? E daí em alguns cães ele é permanente numa forma patológica, então na forma de respirar, dificultando assim os animais de nariz ou focinho curto, então Shih Tzu, Bulldog francês, Boston Terrier, entre outras tantas raças, que ao seu respirar faz esse colabamento da área respiratória. Então, em alguns casos, a gente tem que fazer a remoção do palato mole para conseguir fazer essa ventilação normal para, não prejudicar a respiração do nosso pacientinho, ok? Aí o crânio é um mosaico de ossos. O que é isso? Ele dividindo em 2 partes por iguais, sempre vai haver ossos impares, porém, todavia, entretanto, há situações em que há, sim, ossos ímpares, tá? Mas ele é um mosaico, ele é como se fosse um quebra-cabeça para se formar o crânio propriamente dito. É muito interessante. Nós temos um crânio de cachorro e o crâniozinho de gato. Vamos, então, para a coluna vertebral. Coluna vertebral, nós temos nomes designativos, que é a coluna ou espinha. A sua extensão, ele vai do crânio até a cauda, possui justaposição de vértebras, então não rigidamente, então elas estão aderidas intimamente através de um disco intervertebral, ok? E a sua função é envolver e proteger a medula espinhais e estruturas acessórias, como nervos, vasos, entre outros. Desculpa. Então aqui nós temos uma representação de uma coluna e de um esqueleto de um cachorrinho e a coluna e o esqueleto de um gatinho, ok? As regiões da coluna vertebral do crânio, da porção caudal
do osso occipital, nós temos a primeira vértebra cervical e ela termina na última vértebra cervical e começa-se daí a vértebra torácica. Então nós temos coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacral e as coxígeas, que são as porções do rabo do nosso animalzinho, ok? Coluna cervical, então, é o pescoço. A coluna torácica nada mais é do que o tórax, a coluna lombar é o abdômen, a coluna sacral envolve a pelve e a coluna coxígea é a cauda, beleza? Então, para a gente lembrar um pouquinho da nossa primeira aula do módulo 2, a gente sabe que caudal ao crânio nós temos a coluna cervical, caudal à coluna cervical nós temos a coluna torácica, caudal à coluna torácica nós temos a coluna lombar e assim sucessivamente, ok? Próxima tela, coluna de um cachorro, né? Então ele está na sua estação, né? Na sua posição de estação com os 4 membros aderidos no chão. O ângulo da cabeça está a 145 graus comparado à coluna, ok? Então ele possui as vértebras cervicais. Esse aqui é o ióide, tá? É o osso ióide, fica aqui na porção ventral da mandíbula. Vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras sacrais e as vértebras coxígeas. Aí vamos para o tórax. Tórax é composto por costelas, beleza? Dispostas sempre entre pares e articulam-se sempre com as vértebras. Então, ventral a vértebra torácica, nós temos as costelas, ok? Ventral as costelas, então para baixo dela, continuando, nós temos o externo. Externo é a base ou o assoalho do tórax, beleza? Então, as 8 primeiros pares de costela, nós consideramos elas como sendo costelas verdadeiras, porque elas são mais rígidas. E daí a parte dorsal da costela, nós temos a vértebra, né? E a parte ventral da costela, nós temos o externo. Então, aqui na imagem, ó, na parte dorsal da costela, nós temos a coluna. Na parte ventral da costela, nós temos o externo, das esternebras, ok? As demais costelas são consideradas falsas. Então, vamos lá, ó. Essa última parte de costela aqui é a costela falsa, costela verdadeira. Todos esses pares aqui, encontrando a porção do mediastino até a porção final do último par de costela verdadeira. Beleza? Membro torácico. Que compreende o membro torácico? Lembra que eu falei? Ossos chatos e ossos longos. O osso chato está aderido intimamente à costela através de ligamentos e musculaturas. Beleza? O osso chato que nós iniciamos, que é o nosso esqueleto apendicular, porque é um membro torácico de qual nós estamos falando. O membro torácico nós temos a escápula, que é o osso chato maior, ok? A escápula, ventralmente a ela, nós temos o osso do húmero. Lembrando que o húmero é um osso longo, ele possui a sua diáfise, que é um corpo cilindro, possui medula óssea, ok? O que separa a diáfise das epífises é a metáfise, e as epífises proximais estão próximas do corpo do animal e as epífises distais estão próximas do chão ou distantes do corpo do animal, ok? Aí depois do húmero, ventralmente, nós temos o rádio e caudalmente ao rádio nós temos a ulna. E por fim, nós temos os ossos do carpo, metacarpo, falanges proximais, falanges médias e falanges distais, ok? Então, vamos falar da escápula, que está desenhada e representada aqui na fotinho para vocês. Depois nós temos o húmero, ok? Ventral húmero nós temos o radiúna, ventral radiúna nós temos os ossos do carpo, ventral os ossos do carpo nós temos os ossos metacarpianos, e ventral aos metacarpianos nós temos as falanges palmares, porque estamos no membro torácico, beleza?
Então nós temos as falanges proximais, que estão próximas do animal. Nós temos as falanges mediais e nós temos as falanges distais. Olha aqui os sesamoides entre as articulações. E os sesamoides estão na porção dorsal do membro. Ok? Então é isso. Sesamoide dorsal está na porção dorsal do membro torácico, pois a sua porção ventral chama-se porção palmar, ok? E os sesamoides proximais estão próximos das articulações. Então, para a gente recapitular, o que compreende o nosso esqueleto apendicular é compreendido por ossos chatos e longos, que são a escápula, o húmero, o radiuna, ossos do carpus, metacarpus e falanges. Ok, gente? Aí vamos então ao nosso esqueleto apendicular pélvico, que compreende os ossos do membro pélvico. O que são eles? Osso coxal ou pelve. Nós temos o fêmur, a patela, ligada por um ligamento. Nós temos a tíbia e a fíbula. Nós temos o tarso, metatarso e as falanges proximais, médias e distais. Ok? Vamos falar então do fêmur. Fêmur, como vocês podem ver na imagem, é um osso longo, cilíndrico, então ele é um tubo. Esse osso longo e cilíndrico, ele possui no seu corpo a sua diáfise, separadas por uma linha de crescimento e cartilagem que é a metáfase, e na região longe do corpo nós chamamos de epífise distal, e na porção superior nós chamamos de epífise proximal, porque está próximo do corpo do animal, ok? Ventral ao fêmur, nós temos então a tíbia e a fíbula, se comunicam intimamente entre elas, ok? A tíbia está na porção cranial do animal e a fíbula está na porção caudal do animal. E aí nós temos a patela, que é o osso que fica aderido no osso femoral, ok? Temos os ossos do tarso, então o processo calcâneo, que é o calcanhar do animal, ok? E daí nós temos os ossos do metatarso, que compreende a pata do animal. Lembrando, carpo está nos membros torácicos e tarso estão no membro pélvico do animal, ok? O membro pélvico nós temos, por fim, na sua porção ventral, as falanges, que são as proximais, as falanges proximais, as falanges médias e as falanges distais, que estão próximas do chão. Ok? Os ossos sesamoides dorsais também estão nesse mesmo membro, também os sesamoides proximais. O que compreende, então, ao esqueleto apendicular pélvico é a pelve, o fêmur, a patela, a tíbia, a fíbula, os ossos do tarso, metatarsos e as falanges. Lembrando que os dois membros, os dois planos apendicular do esqueleto possuem ossos achatados na sua extremidade, ok? No membro torácico, o osso achatado que nós temos é a escápula, e no membro pélvico, o osso achatado que nós temos é a pelve, ok? Então, a gente finaliza a nossa aula, né? A nossa parte número 1 da aula, e a gente vai se jogar então para a parte 2, que são as patologias do aparelho locomotor. Então, vamos a um breve resumo aqui de tudo que a gente já falou. A gente tem que lembrar que o esqueleto ele possui várias funções, né? E aí a gente tem o esqueleto axial, que compreende crânio, coluna, até a sua porção das últimas vértebras coxígeas. Depois nós temos o esqueleto axial, que estão relacionados ao membro torácico e o membro pélvico. Os dois possuem ossos chatos, que não tem medula óssea dentro. E daí, por fim, nós temos os ossos viscerais, que está no osso peniano do cão
e também está nas válvulas cardíacas do coração bovino, ok? Todos têm função de sustentar vísceras, tecidos moles. O membro axial ele está para sustentação e o membro apendicular está para locomoção, ok? Então, é isso que a gente encerra a nossa primeira parte da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos se jogar para a parte número 2. Beleza? Até! Tchau, tchau!